Atenção, olha, aconteceu de novo. Eu não sei se você já entrou numa rua errada aqui, né? Por engano, por exemplo, por engano, né? O GPS já lhe colocou numa situação difícil. Presta atenção ao que aconteceu com esse cidadão aqui. O carro de um médico foi atingido por vários disparos após ele entrar numa rua, orientado pelo GPS. A 200 metros entre a esquerda, entre a direita, e você vai. Nisso, gente, foi aí que começaram os disparos. Tu imagina a situação de um cidadão tá aqui no seu carro, o GPS entra na rua, ele entra, aí de repente tiros, bala. O carro ficou crivado de balas. A polícia foi acionada, um casal foi preso. Nathan Gomes traz os detalhes da imagem. O médico de 65 anos trafegava em seu veículo pelas ruas do bairro Palpina, até que o aplicativo mandou a vítima entrar em uma rua que dá acesso ao residencial dos escritores. E foi nesse momento em que o carro da vítima foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Após ter sido atacada pelos disparos de arma de fogo, a vítima veio até a avenida principal aqui do residencial dos escritores e foi neste momento em que uma equipe da Força Tática da 1ª Companhia do 16º Batalhão chegou aqui no endereço e começou a diligenciar em torno de todo o espaço. É muito importante destacar que logo na entrada do residencial existem descrições do crime organizado, ordenando para que quem entrar no local com veículos baixe os vidros e ligue a luz de dentro. Quem chegar em motocicletas é obrigado a tirar o capacete. E provavelmente a vítima não tenha obedecido essa ordem posta pelo crime organizado pelo fato de não conhecer bem essa região. Quando a polícia chegou, fez a localização imediata de um homem que estava passando em atitude suspeita. Ele tentou correr, foi na direção de uma residência e foi nesse momento que os policiais militares fizeram o acompanhamento tático. Dentro do imóvel, os agentes encontraram uma mulher. O casal foi encaminhado ao 30º Distrito Policial porque dentro do apartamento os policiais militares encontraram todo esse material que vocês acompanham agora nas imagens. Pelo menos 3 carregadores de pistola, um armamento semiautomático calibre 380, mais de 1 quilo de maconha e também diversos materiais ilícitos. Segundo o que a nossa reportagem conseguiu apurar, todo o material que vocês estão acompanhando agora nas imagens seria da facção criminosa que atua nesse trecho de Fortaleza. É muito importante a gente destacar que não é o primeiro cidadão que é atacado a tiros nesse trecho aqui do bairro Palpina. No mês de maio, um policial militar estava passando aqui na região quando ele colocou o endereço no GPS e o aplicativo apontou uma direção errada, a mesma rua onde o médico entrou. Na época, o policial militar chegou próximo ao residencial Raquel de Queiroz e ele também foi atingido por muitos tiros. Pelo fato de ser um cidadão armado, houve uma troca de tiros entre o agente da segurança pública e também bandidos. No dia em que o policial militar foi recebido a bala, muitas equipes da Polícia Militar, inclusive a aeronave da CIOPAE, estiveram nesse trecho de Fortaleza e conseguiram fazer capturas de pessoas que tiveram envolvimento no tiroteio que vitimou o agente da segurança pública. Ele conseguiu sobreviver nessa situação. E, infelizmente, a cena volta a se repetir. Um médico de 65 anos que estava passando por esse trecho aqui de Fortaleza, ele estava seguindo o GPS quando o aplicativo apontou a entrada errada. Ele seguiu o aplicativo e, infelizmente, foi recebido a tiros. O cidadão foi conduzido ao 30º Distrito Policial juntamente com o casal. Segundo a polícia, o homem ele seria o responsável por fazer a traficância de ilícitos no residencial popular e teria sido ele que realizou os inúmeros disparos na direção do carro do médico. O casal ficou preso em flagrante por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e também por porte irregular de arma de fogo. Nós estamos falando de uma realidade
nua e crua e que não é nada boa para quem mora nesse trecho de Fortaleza. Agora há pouco, a nossa reportagem tentou se aproximar do residencial Raquel de Queiroz, mas fomos encurralados por bandidos que chegaram em motocicletas e começaram a gritar siglas de uma determinada organização criminosa e ainda ameaçar a nossa reportagem. Logicamente que a gente teve que se distanciar para poder manter a integridade física da nossa equipe, mas que infelizmente pessoas vêm sendo atormentadas por criminosos que atuam nesse trecho de Fortaleza. A última vítima foi um médico. Resolveu seguir o GPS do seu aparelho celular, mas infelizmente ele se meteu em uma enrascada. Ele foi recebido a tiros, ele não ficou ferido, apenas o carro foi avariado em consequência dos inúmeros disparos, porém esse cidadão ficou com um enorme trauma psicológico. Nathan Gomes para o Cidade 190. Quer dizer que agora nós temos uma área em Fortaleza que é isolada e é exclusiva dos criminosos? É isso mesmo? Porque um carro entrou por engano, foi metralhado. A equipe de reportagem não pode se aproximar. Neste lugar, só entra quem é criminoso? A autorização para transitar nessa área é apenas para os criminosos? Foi isso que eu entendi. Recentemente, nós mostramos aqui aqueles turistas do Piauí que acabaram adentrando em uma rua e, infelizmente, um deles foi assassinado. Acabamos de mostrar que, por pouco, um médico também não teve o mesmo fim. Agora eu pergunto a vocês, quem manda e desmanda? Como fica essa situação? Essa era a hora do Estado partir para cima e mostrar com todas as letras que bandido não manda em cidadão. Bandido tem que ter os problemas deles aí, ó, entre eles. Não pode mexer com o cidadão, não tem esse direito. Qualquer um pode ir e vir. Se vocês tomaram uma decisão e escolheram seguir por essa vida, problema de vocês. Mas colocar freio, mandar em trabalhador, proibir equipe de reportagem, proibir que uma pessoa entre por engano em uma rua, isso é absurdo, gente, isso é vergonhoso. Vergonhoso, e vou falar mais. Não é o primeiro caso, não é a primeira vez. E se continuar desse jeito, daqui a pouco ninguém poderá mais sair do bairro. Vai ter que viver lá, do jeito que eles querem. Porque nós sabemos que algumas pessoas já não visitam mais os seus parentes porque o bairro onde mora é controlado por uma facção e aí a pessoa não pode pisar em outro bairro que é controlado pela facção rival. Ou vocês acham que isso é só encontro? Acham que é só filme de terror? Não, gente, é realidade. É uma realidade. E eu sei que no fundo você sabe que isso é verdade.